Bora lá. Boa noite, gente. Muito boa noite para vocês. Desde já, enquanto as pessoas vão entrando aqui nessa live, quero agradecer a participação de vocês. Enquanto a plataforma vai chamando aqui os seguidores. Boa noite, Pastor Franklin. Nós vamos nos preparando e já balizando as pessoas a respeito da pauta de hoje. Como todo mundo sabe, os servidores municipais de Boa Vista estão enfrentando uma batalha ferrenha. E quando eu digo batalha ferrenha mesmo, porque inclusive há a possibilidade de greve, de ser deflagrada uma greve aqui em Boa Vista pelos servidores municipais. É a primeira vez que eles ameaçam? Não, não é a primeira vez que eles ameaçam. É a primeira vez que eu acompanho essa força dos sindicatos? Não é a primeira vez. Não é a primeira vez, inclusive, que eu acompanho também o trabalho do vereador Ítalo Otávio, que vai estar aqui conosco daqui a pouquinho, participando dessa live. Mas, justamente por não ser a primeira vez, é que eu estou abrindo aqui o Cidade em Foco hoje nessa live, para tentar entender junto com você, junto com a população, sobre todas os prós e os contras sobre essa reforma do Precem. Vale destacar, assim, de uma forma muito responsável, de que desde o início, a presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Saúde, aqui do estado de Roraima, Marcela, ela me deixa sempre claro, dizendo que os servidores não são contra essa reforma, mas são contra da forma com que essa reforma tem sido apresentada na Câmara Municipal dos Vereadores. É o projeto de lei 001 de 2025, segunda categoria, como em outras situações, que a gente sabe que já é de costume do prefeito, é uma forma que ele tem de trabalho, enquanto a gente vive num século onde as pessoas falam muito sobre empatia, sobre conversar, sobre dialogar, sobre debater, sobre entrar em consenso, não se consegue entender por que a Prefeitura de Boa Vista não tem esse diálogo com os servidores. E não é de agora. Quando a gente vê os servidores da saúde reclamando, a gente percebe que há essa falta de acolhimento. Eu vou usar essa palavra aqui. Quando os profissionais da educação buscam seus direitos, a gente percebe que há uma falta de acolhimento. É a palavra que eu quero usar aqui para ser bem tranquilinha. Quando a gente vê outros servidores buscando seus direitos, a gente percebe essa falta de acolhimento por parte do executivo municipal, o que é muito chato. Porque dizem que quem cala consente. Essa é uma máxima que nós aprendemos desde criança. Quem cala consente. E todas as vezes os servidores eles mostram a indignação diante de determinadas decisões que são tomadas sem que a categoria seja consultada. E isso, para os sindicalistas, é uma espécie de, não de afronta, mas de, sabe, tô nem aí, não quero saber, não me importa. E nessa vez aqui, que nós estamos acompanhando, nesse momento, tem de novo a situação do Precem, que nós precisamos entender para tomar um julgamento decente, ordeiro, né? Porque nós não queremos aqui de forma nenhuma causar, nem constranger, nem fazer oposição, como tem sido afirmado, né? Eu estava conversando agora há pouco com a Marcele, e ela dizendo que numa das manifestações do prefeito, por meio das redes sociais, ele afirma que há uma certa oposição com o Ítalo também, que esse sim é da base de oposição do prefeito, né, já há muito tempo. Agora também tem essa responsabilidade de brigar, porque a gente percebe que é o único, né, Marcelo, que está aí arregaçando as mangas, que vai para os movimentos, que mete a cara, que fala, que discute, que cobra, só que os demais vereadores também precisam se despertar para a coisa, porque realmente, né, vão acabar virando um verdadeiro mandato só, né?
É Porque o verdade. TI são mais de 9.000 servidores. Só nessa brincadeira desse movimento, gente, para você ter uma ideia, são mais de 9.000 servidores, são 12 sindicatos que estão reunidos na União dos Servidores Municipais de Boa Vista. É isso? Boa noite, Marcele. Boa noite, Mariângela. Obrigada mais uma vez pelo espaço, pela discussão produtiva. Tá me escutando bem? Todos também. Certo. É isso mesmo. A gente tem aí o vereador Ítalo Otávio, que já não é de hoje que ele tem defendido o trabalhador quando ele pode, né? Porque tem certas coisas que fogem um pouco ao seu domínio, ao seu controle, né? Quisera ele ter o poder da caneta, acredito eu que a nossa situação dos servidores municipais estaria muito melhor. Mas, realmente, essa questão da forma que foi construída essa PL, as escondidas, com dados desatualizados, sabe? Com movimentos de déficit de uma virada de um ano para o outro. Então, são muitas obscuridades, vou usar a palavra obscuridades, para que não haja juízo de valor nesse sentido, mas são muitas as obscuridades que a gente tem observado dentro da construção desse PL. E a gente tem Uma buscado das, dados e não temos uma das coisas encontrado respostas. Ai, meu Deus, que desculpa, vou, pequeno acidente aqui. ó, de vez em quando vai sair o barulho do cachorro, mas tá tudo certo. Faz parte do negócio. Boa noite para a Cirdenes, que está aí também, que é uma guerreira. Eu quero muito que os colegas, né, os servidores municipais, manifestem aqui a sua opinião, deixem o seu recado para o prefeito. É obviamente, né, que seria uma glória se ele chegasse aqui e participasse dessa live. Muito difícil, né? Muito difícil. Pedi para o vereador Ítalo, ele apareceu aqui, mas começou a subir, eu acabei perdendo ele, para ele mandar de novo aqui o convite, por favor, vereador. O Ítalo é uma pessoa que eu confio muito no quesito de que ele não arrega para essas lutas, né? Inclusive, para quem não conhece, para quem não faz parte do serviço público e está aqui só para entender essa confusão do Precem, deixa eu falar aqui um pouquinho do Ítalo. O Ítalo, ele é um dos vereadores que, inclusive, já chegou em outras situações a ser ameaçado. Ele teve que voltar atrás de algumas decisões aí, de alguns posicionamentos, porque começaram ali com ele e depois largaram ele de mão, os pares da Câmara dos Vereadores, pautas importantes, com documentação, com provas contundentes ali, e ele teve que abrir mão para poder se prevenir, né, se proteger, porque a gente sabe que existem situações que realmente a gente só coloca a mão onde dá para colocar. Mas eu até ia perguntar do Ítalo, estou esperando ele entrar aqui, para saber qual é a formação dele, porque ele representa aí muito a categoria, principalmente na área da educação, que eu acompanhei há mais ou menos 2 anos atrás, ou 3, a Cirdenis vai me dizer aqui, naquela época da polêmica, Cirdenis, com os cuidadores, né, que vocês também ameaçaram de entrar em greve, e que eu lembro que eu estava numa emissora de rádio, eu cheguei até a colocar uma cadeira vazia, porque o prefeito, a gente mandava convite, não ia, pedia, manda de novo, pedia e não era atendido, e era aquela confusão, e o Ítalo vinha e a gente tentava falar e não dava, enfim. Só que chegou o momento em que, olha, que tem a ver ali agora. Agora. Agora vai. E o Ítalo. E acabava que eu fazia vários programas com o Ítalo porque eu nunca conseguia ouvir o lado do prefeito. E acabou que os servidores da educação naquela época também não chegaram a ser atendidos. Era essa a reivindicação na época do Ítalo. O Ítalo chegou aí nas escolas, teve muitos documentos, vídeos, áudios dos servidores, mas aquela luta também não conseguiu tocar no coração do serviço municipal, que acabou tudo como dantes no quartel de Abrantes. Mas o Ítalo parece que ele não desiste, que ele já está na outra confusão agora, que é a do Precem. Boa noite, vereador. Boa noite, Mariângela. Boa noite, Marcele. Duas grandes mulheres nesse mês que ainda é de alusão às mulheres. Muito feliz de poder dividir aqui a telinha com vocês. De fato, nem tudo, né, cabe aí ao vereador poder fazer,
mas apesar de termos um trabalho aqui muito árduo, nós temos sim muitas coisas favoráveis, várias emendas aprovadas de servidores, as 30 horas, que era uma luta, chegou, né, de vários servidores municipais, PCCR, né, temos aí várias escutas, e nós nos colocamos muitas vezes, e a Marcele sabe disso, outros sindicatos sabem disso, nós não nos colocamos aqui para sermos o canal final. Às vezes a gente endurece aqui para eles serem escutados e eles poderem conversar e ver o que é melhor para a categoria, né? Mas é bem isso mesmo, né? Nós estamos aqui, não só eu, como outros colegas vereadores, vários, quiçá, todos os sindicatos, nessa eminência e luta, né, da Previdência dos servidores municipais. Na verdade, Ítalo, você é só uma gotinha no oceano, porque toda a tua bravura, ela tem um reconhecimento da sociedade. Prova é que você foi reconduzido à Câmara dos Vereadores com larga escala de votos. Mas quando chega no plenário, a situação ela muda totalmente, porque a oposição ao prefeito, ela é praticamente minúscula. Ali o Ítalo acaba assumindo e essas pautas elas acabam sendo aprovadas e trazendo realmente um sentimento de frustração para todo mundo, porque na hora da briga realmente, como a Marcela, eu estava vendo agora um conteúdo que ela me mandou, quantos pontos, né? Quantos pontos que realmente precisam ser discutidos. E os demais vereadores, mesmo que sendo da base do prefeito, têm a responsabilidade de parar para poder ler, para poder discutir, pelo menos em respeito às categorias, porque nós estamos falando do quê? De mais de 9 mil pais e mães de família. Se você pegar o número de pessoas atendidas, vai para mais de 40 mil pessoas que tem, a gente pensa que não é exagero, mas que tem o futuro nas mãos do prefeito com esse projeto de lei, que não é de autoria dele, a Marcele deixou isso bem claro, é necessário sim, ele tem que apresentar, mas não do jeito como ele está dizendo, né, Marcele? Não tem essa necessidade de caráter, porque uma coisa que o prefeito tem é prazo, não é isso? Como bem mencionado aqui, eu já falei em algumas reportagens também, né? Desde 2020, ele está com tempo, porque o efeito da emenda constitucional de 2019, ele está sob liminar, ele está sob júdice. Né? Desde 2020, já era para ele estar trabalhando, já era para ele estar fazendo reuniões, revendo essa questão dos cálculos atuariais desatualizados, dados imprecisos, aumentos de despesa, onde a gente vê uma virada de despesa muito rápida, né? Uma hora está de uma forma e no ano que vem já está o triplo. Então, assim, já era para ele ter tomado essa atitude, né? Já era para ele ter tratado a Previdência com zelo, né? Porque a Previdência ela é formada, Mariana, não sei se você sabe, mas por 70% são mulheres. A gente está no mês, finalizando o mês da mulher, e é bom trazer esse dado à tona. Então, ele está mexendo no bolso de 9 mil servidores e 70% são mulheres. Então, esse é um dado mais preocupante, que muitas vezes são chefes de família, né? Então, aqueles pontos que eu te falei ali é só por cima, né? Ele deixa uma fragilidade muito grande quando ele coloca a questão dos investimentos do Precem na mão de empresas terceirizadas, na possibilidade de terceirizar. Isso me preocupa assustadoramente. Então, assim, o prazo que ele tem é tranquilo. Se ele retirar essa emenda amanhã, fizer um grupo de trabalho, eu acredito que com o conhecimento que a gente já tem adquirido, com assessoria jurídica e contábil, a gente consiga fazer um projeto de lei mais realista para a Previdência, né, municipal. Agora, vereador, a Marcele estava me dizendo que isso aí, como ela falou, é só... Mariângela, e assim, só para complementar, eu acho que a Marcele ela é muito feliz, né? Porque eu vejo nela muita transparência com relação aos associados dela, as pessoas que trabalham, né, com o sindicato dela. Todas as vezes que ela veio à Câmara, veio para tratar de problemas dos seus servidores. E isso, né, é muito interessante porque todas as vezes parece que o problema se repete, né? Não conversa com o Conselho da Saúde, não conversa com sindicatos, toma uma decisão unilateral.
E esse projeto, né, o que o prefeito fez recentemente um vídeo dizendo que o problema está na alíquota, eu acho que a alíquota, né, Marcelo, eu acho que ele é o menor dos problemas que nós estamos falando, né? São outras cascas de bananas que são colocadas que, se ele tivesse sido um projeto enxuto, nós estamos falando de um projeto de lei, de um projeto de lei complementar de 72 páginas. 72 páginas com as suas justificativas e sem impacto financeiro e sem o estudo atuarial. Ele é grande sem estudo, sem impacto. Então, assim, que ele mandasse, como a Marcela está colocando agora, uma coisa mais enxuta. Mas antes disso, tivesse convocado essas pessoas para que fale assim: olha, Marcele, você é um sindicato, se eu não fizer isso, olha o que vai acontecer. A Marcele é uma pessoa sensata. Ela não está aqui para tirar dinheiro da prefeitura e distribuir sem critérios para os seus servidores, para as pessoas que fazem parte. É muito mais um entendimento, às vezes, o não explicado é melhor do que um sim mentiroso, que não vai acontecer, né? Então, assim, causa essa revolta, tudo que está acontecendo, porque, além de tudo, esse projeto, que eu sou presidente da CCJ, Comissão de Justiça, já tirei ele da minha comissão, ele está hoje na PROGE, tramitando na PROGE, já fiz alguns estudos, ele já demonstra ter ali vícios de inconstitucionalidade. E se isso acontecer, já demonstra que o prefeito está empurrando o projeto para a Câmara para poder, mais uma vez, como aconteceu com o PCCR lá atrás, fazer de qualquer jeito. Assim, tem algumas características que eu marquei aqui que são muito parecidas com aquela luta que eu acompanhei lá atrás do pessoal dos cuidadores, por exemplo. Como a Marcele falou, existe um conselho previdenciário e a gente vê o desleixo por aí, que esse conselho não tem representação por parte dos servidores. Começa aí a falta de interesse que haja participação da categoria debatendo e discutindo diretamente sobre esse assunto. Depois, você falou aí desses 70, deixa eu botar aqui, aí você vai falar aí. Depois, ela trouxe, que você acabou de citar, esse estudo atuarial, como você falou, um documento com mais de 70 páginas, mas que não traz transparência, porque ele é baseado em 2024. Não, o estudo E aí, não vem nessas 72 páginas. 23. 24 é desse ano. É porque é igual ao imposto de renda do ano anterior. Tá, vocês estão falando agora do estudo. Perdão, eu não vi isso. Né, do projeto. É porque você falou que o projeto vem com vários vícios e tal, aí eu tô falando que um dos que vem com algumas inconstitucionalidades, ela estava falando que o estudo, esse levantamento atuarial é defasado, é de 2024, que não demonstra transparência, né? Não traz dados enxutos e exatos para poder dizer realmente pararam, se preocuparam para estudar a coisa aqui para 2025. Para você ver, Uma Maria outra. Ângela, só para a gente colocar aqui para a audiência, não vou demorar nessa resposta. Há 4 anos atrás, há 5 anos atrás, mais ou menos, eu estava na Câmara quando chegou aqui também uma lei da Previdência. Naquele momento, quiseram que a gente votasse também algo parecido com o que a gente está vendo agora. E foi feito um estudo e foi demonstrado naquela época que, inclusive com resposta da prefeitura, que tudo estava bem e que havia uma saúde financeira até 2049. Certo, Marcele? Isso mesmo, Ítalo. Inclusive era matéria, a gente tem algumas matérias salvas do site próprio da prefeitura dizendo que tinha saúde financeira até 2049. Então é bem intrigante essa mudança. Se houve um rombo, quem deixou que esse rombo acontecesse? Exato, porque um dos princípios previdenciários é que a administração pública ela tem que agir no momento que ela percebe, através de cálculos atuariais atualizados e sérios, né, com atuários sérios, né, que vai haver algum problema, porque isso é previsível. O que acontece com a Previdência? A Previdência ela tem 3 momentos, aliás. Ela tem o momento de você planejar, de você ver, a minha previsão daqui a 10 anos, eu vou ter X aposentados, eu vou pagar X pensão por mortes, né? Porque tudo isso é previsível. Isso. Tem um segundo momento, que é de você
rever os seus dados através de censos previdenciários, através de dados atualizados, às vezes tem gente que sai da Previdência, leva o seu tempo de serviço para outra, né, para se aposentar pelo INSS ou pelo IPE. Então, tudo isso precisa ser levantado através do censo. E o terceiro momento, que é o estudo de aderência. Esse estudo de aderência é primordial para você verificar se as previsões atuárias, se o estudo atuarial realmente teve aquele custo efetivo para a pensão com morte, para a pensão, para a aposentadoria, se realmente foi aplicado naquele ano a prática. E isso tudo forma todos os estudos atuariais que vão demonstrar a saúde financeira ou superavitária ou deficitária. Então, a gente não percebe isso dentro dessa PL. Como o nobre vereador mencionou, há indícios de inconstitucionalidade no meu pensamento. Eu não sou jurista, né? A gente está deixando essa parte com a nossa assessoria, mas já foi percebido, por exemplo, um grave ataque à questão constitucional. Ele manda dentro dessa PL, ele confunde, isso é uma prática rotineira da prefeitura, ela confunde dentro dessa PL o regime previdenciário com a estrutura do Precem. Ele transforma a autarquia, né? Transforma o Precem em autarquia, em Brasil Breve, BV Breve, alguma coisa assim, e ao mesmo tempo ele dá todo o regime previdenciário. Isso deviam ser matérias distintas, entende? Então, isso também é muito preocupante, porque confunde a dinâmica. Todo modelo de projeto, me salve aí, Ítalo, se eu estiver equivocada, mas tem que estar lá na ementa, na descrição. O que é isso aqui? Está transformando a Previdência. Não, a gente não tem isso. Lá tá. Trata-se do regime previdenciário, e pronto. Aí você vai lá no meio do projeto, você encontra uma transformação em autarquia. Então, isso causa muita estranheza para a gente que está acostumada a lidar com direito. Falou assim, oxe, mas aqui no meio do projeto, como é que pode? Isso Isso pode? por si só, Mariângela, não pode. Isso por si só, o que ela está colocando, né, foi detectado principalmente pelo vereador Marcelo Nunes, que apresentou isso tudo. Nós já demonstramos isso, fizemos aqui um memorando, que é um documento interno, assinado por 3 colegas vereadores, para que o prefeito saiba do que está acontecendo e retire, mesmo assim ele não retirou. Não se pode apresentar dentro de um mesmo projeto uma autarquia. É como se a gente fosse fazer uma votação de determinada matéria, só pode ser aquilo, é igual ao orçamento, é exclusivo para aquele dia votar aquilo. É a mesma coisa quando a gente vai criar uma autarquia. Deixa eu ler aqui a mensagem. A Diva Menezes está dizendo assim: o MDB sempre esteve à frente do Precem. O que aconteceu de 2020 para cá que a Previdência está deficitária? Todos querem saber, Diva. Um beijo para a Diva. A Diva. O que mudou? Qual foi a virada de chave? Há rumores de que mudou o atuário, que é a pessoa que faz os cálculos atuariais. Há rumores, né? Talvez esse novo atuário tenha levantado. Aí fica a dúvida, né? Será que estava sendo feito da forma correta, né? Ou será que estava sendo feito da forma errada e agora consertaram? Ou será que, vamos dizer assim, maquiaram para parecer que estava errado? Então, são muitas dúvidas que a gente tem, porque a gente não tem os dados exatos do Precem, né? É esse o motivo, então, da pressa do prefeito, porque por prazo do Ministério da Previdência não é. Uma outra coisa que vocês também levantam esse questionamento, que eu acho, assim, interessante, é a respeito dessa notificação, né? A prefeitura, ela sempre tem esse negócio de dizer que tem os documentos, eu digo por causa da situação do Ítalo mesmo, que tem os documentos, que tem os processos, mas que só em juízo, só apresenta em juízo e acaba que nem juízo apresenta, não responde, não aparece, some com esses documentos. E essa notificação que ela é tão citada, que foi emitida aí pelo Ministério da Previdência, dizendo que as prefeituras têm um prazo para apresentar o seu projeto de reforma previdenciária, senão vai perder os recursos, mas o de Boa Vista, que só tem tirado nota boa para tudo, nesse quesito está correndo risco, segundo a prefeitura. Não, e é bom salientar que existe na Constituição também uma previsibilidade de que a questão do CRP ela não impacta em verbas da saúde, educação e assistência social, né? Então, tá tranquilo, isso não vai impactar nessas verbas, mas fora isso,
né? Tem aquela liminar que a então vereadora doutora Magnólia colocou, que dá todo esse espaço para ele. O Supremo fez uma decisão com efeito que vai abranger todos? Fez, ok, a gente entende. A prefeitura foi notificada, está sob júdice, cadê essa notificação? Né? Tem prazo essa notificação? Vamos adequar como? Tá? Então, se for em 2024, por que o prefeito não chamou para conversar, né? Foi em novembro, eu acho, a decisão. Por que ele não chamou em dezembro? Desde o ano passado, meio do ano passado, eu tenho rotineiramente implementado documentos dentro do Precem para que ele faça uma política de educação previdenciária, porque isso está também nas diretrizes, né? Eu acho bom lembrar que as emendas constitucionais, a legislação previdenciária, ela não é só questão de alíquota, né? Ela tem todo o arcabouço. Só pontuando aqui a questão do Conselho Previdenciário, o que acontece? Eles fazem uma votação entre os próprios servidores ativos, né? Então, eles não abrem espaço para que a sociedade realmente participe, os interessados como um todo participem, né? Geralmente é muito escondido, muito secreto. Fora isso, a legislação previdenciária que rege os conselhos prega o quê? Que as indicações de representantes de trabalhadores sejam feitas através de sindicatos, assim como é no IPE, assim como é no Conselho Nacional. Então, tudo isso tem que ser respeitado. E hoje não é. Hoje eles elegem lá um ativo que seja simpatizante, não entende, por mais boa vontade que a pessoa tenha, é uma matéria complexa. E a estrutura sindical, por que é a estrutura sindical? Por que é levado o sindicato? É porque querem engrandecer o sindicato? Não. É porque o sindicato está lá na Constituição Federal dizendo que ele é o representante legítimo de qualquer categoria de trabalhadores. E tem todo o respaldo, tem toda a estrutura, né, jurídica, contábil, para lidar com essa situação. Porque para uma pessoa que não tenha conhecimento é muito difícil, porque é muito técnico. Eu sinto dificuldade em entender a matéria. Eu estou estudando aqui desde que começou, e tem horas que eu tenho dificuldade com assessoria jurídica, com assessoria contábil, eu todo tempo ligando, eu faço ideia para uma pessoa que não tem conhecimento, que não tem todo esse assessoramento. Então é bem difícil. Ítalo, mas eu quero aproveitar a tua deixa, eu quero dar um recado aqui para os 31 olhinhos que estão aqui me olhando, aqui nessa telinha bem aqui. Como eu falei, não é a primeira vez que eu acompanho as reivindicações dos servidores municipais. Eu vou fazer aqui algumas críticas, mas construtivas. Eu tenho um dogma. Eu já paguei caro por apoiar vocês. Caro, já cheguei a ser ameaçada por telefone, já fui tratada mal, por acharem que eu sou oposição ao prefeito. Eu não sou oposição ao prefeito. Jamais serei oposição a nenhum governante meu, até porque eu não vou ganhar nada com isso, né? Mas, como cidadã, como eleitora, como moradora dessa cidade e como uma pessoa que tem direito a dar uma opinião, por isso que eu estou fazendo essa live aqui na minha rede social, eu acredito que toda pessoa que queira melhorar, ela tem que estar apta a ouvir, né? A receber, principalmente um gestor, uma pessoa pública. Assim como as leis, né, da sociedade está imposta aos influencers, aos artistas, né, que precisam receber as críticas, as nossas autoridades, elas também precisam aprender a receber críticas sem estar tolhindo, sabe, ou cerceando os direitos das demais pessoas. Mas aos servidores, eu quero dizer para vocês que vão realmente até o final das consequências, gente, né? Se vai fazer ameaça de greve, eu não estou aqui dizendo, longe de mim, que eu não posso fazer apologia a nada aqui. Mas unam-se aos seus sindicatos, né? Porque o sindicato, se não tem o apoio do seu sindicalizado, ele é só uma folha no vento. Porque o sindicato ele não tem a caneta nas mãos. Ele tem a representação de um grupo. E se esse grupo não disser sim para o que os seus líderes estão dizendo, nada do que o Ítalo está fazendo vai para frente, porque ele perde força naquela Câmara dos Vereadores. Eu já vi o Ítalo ser largado ao léu em lutas graves, sérias, que nós tínhamos que ter ido levado adiante
Estamos até hoje amargando prejuízo. E o Ítalo teve que retroceder porque ele ficou sem apoio, inclusive das categorias. Eu sei que nós apoiamos, sim, porque nós vemos os benefícios da sociedade em relação à gestão e muitas coisas, como também a gente vê o lado positivo do governo. Mas quando se trata dos direitos dos trabalhadores, não se pode recuar. Ainda mais numa coisa tão séria, porque vocês estão pontuando situações sérias, sérias. Como nós já foi citado aqui, há um documento que foi apresentado lá na Câmara dos Vereadores, foi aprovado, de uma saúde dessa Previdência até 2049. Olha quantos anos nós estamos para frente falando, né? Então, pessoas, queridos amigos, né? Não fiquem só na fala, mas realmente sejam firmes nesse posicionamento, para que o presidente da CCJ, quando estiver lá no seu poder de fala, sinta-se encorajado e empoderado verdadeiramente pela categoria. Para que quando a Marcele estiver aí nos vídeos falando, ela, né, não seja taxada como oposição, como é dito, que tem se tornado um grupo partidário. É um grupo partidário pelo povo, pelo direito dos servidores, do Eu sempre trabalhador. Então tá ficando feio, de tanto que ele vai todos os dias nas secretarias, nas escolas, e fala com um, e fala com outro, mas na hora da grande massa, deixam sozinhos. Né? Então permaneçam firmes que nós estamos aqui para somar com vocês nessa luta. E que realmente, pelo menos uma vitória eu vi que teve agora, pelo que o Ítalo falou. Está tramitando normalmente, não está nesse caráter de urgência que ele queria não, né? sim. Retiraram. Graças ao Ítalo e à movimentação do presidente do presidente da Câmara, eu esqueci Genilson, o professor Tiago Reis também, o vereador Marcelo, então eles fizeram um esforço ali e conseguiram tirar esse regime de urgência. Mas é bom pontuar essa questão da oposição, eu até pontuei em entrevistas passadas que o meu lado é o lado trabalhador. Doa quem doer, vá, ferre a fogo. Se o Denário, o nosso governador, estiver fazendo um processo de terceirização que vai em desencontro aos interesses do trabalhador, a Marcele vai estar lá dentro da Assembleia levantando placa, como eu já estava no início do ano. Como eu já estive em outras vezes que ameaçaram fazer terceirização, que ameaçaram não pagar a terceira parcela do PCCR, a segunda parcela da saúde. Então, a Marcele vai estar em todos os lugares defendendo o trabalhador. Essa história de que, fulano, eu sou oposição, na verdade, isso eu vejo como uma cortina de fumaça, né? Que é para as pessoas tentarem desmobilizar a categoria, né? Eu deixo bem claro aqui que a gente não se envolve em campanha política, tá aí o Ítalo. O Ítalo pediu meu voto, eu falei, amigo, eu não me envolvo em política. Pediu meu apoio, eu falei, expliquei para ele que o lado do sindicato é o lado do trabalhador. Torcia por ele? Torcia. Assim como eu torcia pelo Tiago Reis, pelo doutor Hilderson e por outros vereadores que sempre estiveram do nosso lado. Então, assim, eu reconheço o trabalho do Ítalo no PCCR, foi brilhante. Se não fosse o Ítalo, era capaz de a gente ter um PCCR unificado, né? Ele teve a sensatez e a organização ali de dar uma inconstitucionalidade naquele projeto. Foi só aí que o prefeito chamou para conversar e instaurou a mesa de negociação novamente para discutir esse PCCR. E se não fosse isso, eu volto a dizer, talvez a gente tivesse aquele PCCR unificado. Então é importante, Mariana, a gente falar para as pessoas que a oposição, ela não existe. Pelo contrário, ela existe a defesa do trabalhador. Como o Ítalo pontuou no início, eu não vou para a Câmara para estar pedindo cargo comissionado para ser ninguém, nem dentro de assembleia. Quando eu piso o pé na Câmara, o povo já sabe que já tem problema na frente. Porque eu não vou lá rotineiramente. A gente tem um trabalho tão grande de conscientização da base da saúde, né? Que outros presidentes aí que me antecederam, infelizmente, jogaram o nome do sindicato na lama da gente da saúde. E eu estou fazendo um trabalho de formiguinha, mostrando para as pessoas que não é desse jeito, que pode ser diferente, que pode ser um trabalho, né, sério, realmente, sem usar o sindicato como estrutura política partidária, e sim de política em defesa do trabalhador. Então, assim, é difícil, é árduo o trabalho, e você ser taxado de oposição, isso meio que desmerece o nosso trabalho. E eu não tenho problema com o nome de oposição, não.
Se eu for, eu declaro. Não voto no fulano por causa disso e disso e disso. Né? Porque eu não sou pessoa de meia palavra, não. A gente tem que ter sensatez. E nessa questão da prefeitura, eu sempre coloco documento, sempre tento pedir reunião para esclarecer antes de levar. Eu sempre tento ouvir, E o baixo né? Os dois. assinado aí que foi ignorado também, né? 2.500 assinaturas? Tivemos um abaixo assinado, solicitamos ao prefeito que fosse retirado, com mais de 2.000 assinaturas, nada, entendeu? Então, tudo isso, antes de a gente ir para as mídias, antes de a gente fazer reunião em falar em paralisação, a gente faz todo um trabalho por trás, solicitando esclarecimentos, solicitando reunião. Então, quando a pessoa vem dizer assim, ah, tá fazendo isso porque é oposição. Não. A oposição dentro do parlamento municipal, ela é feliz quando chega a gente lá e ela fala, opa, vou apoiar aqui porque realmente, né, o negócio está descabido. Mas é uma oposição inteligente. Eu vejo hoje dentro da Câmara uma oposição muito inteligente. Eu não vejo uma oposição simplesmente pura porque é oposição. Inclusive É vejo uma pautas. oposição de picuinha, como a gente via há trocentos anos, há pouco tempo, né? É uma oposição embasada. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Ítalo, para a gente poder entender agora, no instante. Mariângela, deixa eu só tentar contextualizar aqui um pouquinho das coisas. Eu acho que a gente está falando muito do Precem, né? E é importante falar tudo isso, mas veja só, antes de pensar no Precem, vamos fazer aqui um exercício. Nós participamos ano passado de uma eleição municipal. E a eleição municipal, né, acho que talvez pela primeira vez, o prefeito teve uma margem muito grande, não vou colocar aqui que metade, eu não tenho dados para poder estar afirmando alguma coisa, mas pela primeira vez ele teve uma margem muito grande de sindicatos que não o apoiaram. Né, servidores, famílias, que fizeram campanha contra ele, inclusive. Eu vi isso. Eu participei de muitas coisas nesse sentido. Né? Eu vi servidores que sentaram comigo e choraram, e choravam. E eu posso dar exemplos disso, né, mais na frente. E a diva que está aqui sabe do que eu estou falando, inclusive. E aí a gente vai para um processo eleitoral. O Arthur ganha. Ele tem os méritos dele em ganhar. A partir do momento que ele ganha, eu que não votei nele, ele passa a ser o meu prefeito. E aí, vem-se aí, talvez, vem no coração dos servidores a esperança de dias melhores. Só que esses servidores, hoje eu estava ali na frente da Senges, ele falou assim para mim, pensa comigo aqui, Marcele, que eu acho que, não, sócio educador não é contigo não, mas eu sei que tem alguns lá que é contigo, eu sei, eu Assistente estou lembrando. social. Assistente É, social. é isso, assistente social é contigo, sócio educador não. Mas vamos lá, um sócio educador para mim chegou e falou assim: quando eu fiz o concurso para 2 salários mínimos. A inflação foi vindo, foi vindo, foi vindo, foi vindo, foi vindo. Eu recebo R$ 1.900. É menos do que 2 salários mínimos quando eu fiz o concurso lá atrás. Olha para você ver a valorização e essa linha de estruturação dos salários dos servidores. Eu estou dando um exemplo ali de um sócio-educador da Senges. Isso acontece na saúde, isso acontece na educação, isso acontece no Detran, perdão, no SMTran, e isso acontece em todos os lugares dentro da prefeitura. E aí, o servidor, ele se sente mal, ele não se sente representado, ele se sente, caramba, como é que eu vou pagar a faculdade do meu filho? Como é que eu vou pagar um plano de saúde para minha mãe? Como é que eu vou fazer uma viagem? Como é que eu vou buscar a minha profissionalização? Vamos lá, continua comigo no raciocínio. Venceu as eleições. Agora, se Deus quiser, vem coisas novas. A primeira matéria que o prefeito manda, chamada de PL 001, é justamente do reajuste do salário dos servidores. 6,10, e segundo os estudos, não deveria ser 6,10, deveria ser 9,4, quiçá 10%, para fazer ali um pouco de justiça. Fora o tanto de retroativo que tem dentro disso. Aí, ao mesmo tempo que ele manda o reajuste, ele manda reestruturação de cargos comissionados de um monte de servidores. Aí ele vai e manda reestruturação de cargos comissionados de outras várias secretarias.
e em determinado momento dizendo assim, enxugamento. Nenhuma secretaria está vendo enxugamento. E fazendo um paralelo. Nós votamos a LOA ano passado, vou dar um exemplo, eu não estou com os números aqui na cabeça agora, dizendo que a AME, que é ali do empreendedorismo, tinha para usar 4 milhões. Só de cargos comissionados tem 4 milhões e 300. Então, na LOA dizia uma coisa, agora já diz outra coisa. E aí a gente vê isso acontecendo e ainda vem assim depois. Toma mais isso daqui, ó. Vem o Precem, que aumenta a sua alíquota, você tem um reajuste menor, você vai ter uma contribuição maior, a sua aposentadoria, para você que é mulher, vai ter prejuízo, você que recebe mais de 8 mil vai ter isso, você. E aí vem várias coisas. Aí eu pergunto, como é que os sindicatos não ficam como a Marcele está agora? Como é que, as pessoas não ficam lá na frente da Senges com o nariz de palhaço? Um dos cartazes diziam... Ai, deixa eu procurar aqui. Um dos cartazes diziam... Peraí que eu tenho aqui a imagem. Ah, não vou lembrar aqui agora. Não. Um dos cartazes... Deixa de brincadeira, prefeito. É algo assim que tinha em um dos cartazes. Eu quero até ler para não cometer aqui nenhuma injustiça, porque quando eu estou junto com a Mariângela, Marcela, eu sou processado. Então, Engraçadinho. Uhum. para eu não cometer nenhuma na internet. Procura aí. Deixa de loucura. O sentimento de palhaço mesmo. Tanto é que na Câmara naquele dia eu estava com o nariz de palhaço também. Porque é esse sentimento que a gente permeia, sabe? É tanto desmando, eu vejo assim, sabe? Eu sou uma pessoa muito tranquila, muito sensata. Quando eu vou emitir uma opinião, eu procuro ouvir, né? E ler as coisas, né? Para não tomar um rompante, né? Eu sei que existem muitas pessoas, às vezes, emocionadas, tomam um rompante. Mas é bem como o Ítalo mencionou. Não é só a alíquota, não é só o Precem. É uma série de coisas que vem trazendo desgaste no servidor. Sem entrar no quesito que eu também vi aí as reivindicações nas condições de trabalho. Não vou nem falar nisso. Mano, um dia desse não tinha couro. Eu fiz uma denúncia ano passado, eu acho, relativo à questão de abastecimento de material. Você sabe quantos milhões a prefeitura desperdiça por ano em material médico hospitalar e medicamentos? Chuta aí nos últimos 7 anos. Se não me falha a memória, foi a conta de 7 anos. Mais de 50 milhões. Mais de 50 milhões que deixaram de ser aplicados na saúde municipal. Aonde? O nosso dinheiro está indo para o incinerador. O dinheiro público está indo para o incinerador. É o dinheiro de uma progressão, é o dinheiro do piso da enfermagem, que está sendo pago na sua proporcional, não está sendo pago na sua totalidade, como está previsto dentro da LOA, dentro da LDO, que ele tanto finge que dizendo que não tem dinheiro, mas manda uma proposta de aumento de cargo comissionado de 40% para os diretores aí que vão sair de 16 para 22 mil. É ou não é uma palhaçada? Para mim é o circo tá armado. Eu tenho um negócio aqui para falar, mas eu não vou falar porque eu vou realmente ter que me controlar, porque eu não estou mais respaldada por nenhuma emissora, então não tenho dinheiro para advogado, e a DPE não vai querer me defender com defensores públicos. Mas eu tenho, assim, uma crítica muito forte em relação a isso, do que eu acompanho realmente desses tantos e tantos desmandos. É meio que uma terra meio que sem lei, as questões do município de Boa Vista. É como se não existisse ninguém para investigar, para apurar, para penalizar esses desmanteios. Deixa eu ler aqui umas mensagens. A Ingrid Vale dizendo: boa noite, servidores municipais. Precisamos pressionar todos os dias para a retirada desse PL. Se for aprovado da forma que está, será mais um retrocesso. Eu lembro, Ítalo, do caso lá naquela época dos cuidadores, que eles foram até o final das consequências e foi feito desconto, chegou o servidor a receber R$1. Você lembra na época de salário? Teve essa situação, né? Deixa eu ler aqui mais mensagens. Ali foi briga feia. Deixa eu ver aqui a Liamara, boa noite. Boa noite, queria parabenizar o vereador Ítalo por esta luta junto com os servidores. O Jadson Franco, Beatriz, fico feliz de não ter votado em vão. Parabéns, Ítalo. Deixa eu ver aqui quem mais. Tem umas mensagens aqui, é porque eu sou devagar, eu não estou enxergando quase nada, já estou
passando do Eu tirei ponto. meu óculos para não ter reflexo, então não estou enxergando nada. Aqui o Moisés Sobral dizendo, eles só fazem o que eles querem, a verdade é essa. Concordo com ele porque é isso que a gente percebe, né? Teve aí uma baixa assinada de 2.500 assinaturas pedindo só para falar com o prefeito para que ele retirasse. Ó, nem tchum. Ele está dizendo aqui, nunca reconheceram os auxiliares, perdi aqui, nunca reconheceram os auxiliares como vigilantes e não pagam risco de vida. Tem também muito essa questão de estar numa função e exercendo outra coisa, não tem? Pelo que ele está falando aqui? Desvio de função, né? Ele está mencionando desvio de função, porque aí quando Isso. eles não têm o status de vigilantes, eles não conseguem ter o direito a receber o risco de vida. Se não me falha a Aí o memória, é Moisés isso. fala menos, hein, Moisés? Está falando muito. Ele está dizendo que está há 20 anos na função, fala menos. Que não se manifesta, mas tem gente aqui vendo. Aí É, depois né? o pai a Essa Kantian, hein? será que será a greve? Então, É, deixa eu te fazer uma pergunta. Antes de eu voltar para o assunto da greve, que é isso que eu quero saber, vai ter ou não vai ter? Eu queria entender as questões de tramitação na Câmara dos Vereadores. Eles conseguiram ganhar aí um tempo, porque o prefeito queria que fosse em caráter de urgência, mas está tramitando conforme a casa anda. Você é o presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que é uma das principais comissões da casa. Queremos entender o que poderá acontecer. Esse é aquele tipo de projeto de lei que, se os vereadores não aprovarem, ele pode promulgar sozinho? Como é que funciona isso? Bom, vamos falar do Precem, né? O Precem, ele chegou na casa já tem um tempo, né? O presidente Genilson, logo que os sindicatos o pressionaram, ele deu um parecer muito forte, dizendo que não iria ser votado com celeridade. Os outros vereadores entenderam bem o movimento do presidente, e hoje em dia, Mariângela, não vou lhe dizer que é um consenso apenas de oposição, de um trabalho de oposição. Eu acho que todos os vereadores, entendendo bem o trabalho que está acontecendo com os sindicatos, estão respeitando esse prazo, tanto que nós fizemos aqui na Câmara um dia, não é nem uma audiência, fizemos uma reunião com os sindicatos. Isso foi feito. Agora, o Genilson também solicitou uma audiência pública. Nessa audiência pública, nós iremos agora chamar servidores para tratar sobre o Precem. Já tem Ponto. data? Mas eu esqueci. Dia 20 de abril? 20, 24 de abril, às Está 17 na horas. língua da Marcele. A Marcele sabe todos os dados. E aí, o que que acontece? Ele foi lido no expediente. Eu sou o relator do Precem. Ele está comigo, o Precem. Né? Aí, o que que eu fiz? Fiz uns apontamentos e tirei ele da comissão e coloquei ele na PROGE. A PROGE é a Procuradoria da Câmara. Quando a matéria vai para a PROGE, ela congela. Então, eu não estou atrasado mais em dar um parecer com relação à matéria. Ele está lá, paradinho lá. O que, que pode fazer ele sair de lá? Um regime de urgência especial. O que, que pode acontecer? É um outro tipo de trabalho que eu não estou vendo movimentação de vereadores do prefeito em dar esse aceleramento. Não tenho visto isso. Então, na Proge, eu tenho alguns trabalhos. Não vou falar tudo aqui para vocês agora, né? E eu Guarda, acho que guarda. a Marcele entende bem os motivos, mas a gente está bem esperançoso por dias melhores com relação ao Precem. Bom, esse é o primeiro projeto de lei que está na mão de um relator que a gente já tem mais ou menos certeza do voto desse relator, né? A gente já tem certeza. Fala baixo, fala baixo. Acho, não fala Eu para acho que ninguém. dá para pagar essa parte. Eu vou... Ninguém sabe, ninguém sabe. E são coisas que eu não faço questão de divulgar. Aqui é muito mais, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu já sou um vereador que utilizo muito as minhas redes sociais. E nesse processo agora, eu prefiro perder visibilidade para ganhar espaços para os sindicatos. Né? Então, todos os sindicatos estão entrando, estão trabalhando, e tenho certeza que vai dar tudo certo.
Muito bem. OFC está dizendo o apelo de todos os sindicatos é a retirada do PL 001 para que possamos participar dessa construção que irá impactar nossa vida financeira e nossas aposentadorias. André, parabéns, vereador, por nos ouvir nessa luta. Coletivo, olha aqui o coletivo entrando. Oh, Jesus, me apanhe, Senhor. Vamos lá. Dizendo, peraí, gente, paciência comigo que eu tô, tá aqui. Greve geral também para revogar a lei 2.691 de 2025, os super salários municipais. Aqui, acho que eu sei o que é. Greve geral dos servidores para melhorar o salário do servidor, 6,10 é pouco, não cobre a inflação acumulada. Aí eu quero comentar Outra sobre situação. isso, Mariana. Depois do Ítalo, eu quero fazer uma complementação, caso ele não fale. Pode falar, vereador. Não, a gente vai falar a mesma coisa, Marcelo. A gente Então, está até... fica à E vontade. primeiro as damas, eu vou deixar você falar primeiro sobre o PL 001 e as emendas que a Marcele vai falar, tenho certeza já. Pois é, Tá. a gente já vem travado aí na pele o quão como é que eu vou dizer? É sorrateiro. Às vezes, Injusto. eu até me preocupo com relação a isso, porque eu vejo uma boa vontade daquele plenário ali da Câmara. Eu vejo muitas caras novas, muitas mulheres, né? E aí eu vi uma boa vontade, quando a gente esteve lá na questão da PL 001 para fazer o aumento não, desculpa, a revisão geral, que é bom a gente pontuar também. A revisão geral, ela é uma coisa pontual, que vem para corrigir a inflação anualmente. E o aumento, ou revisão, ou qualquer tipo de outra determinação que não seja a revisão geral, ela é um aumento acima da inflação, tá? Então, é bom a gente pontuar isso. Quando ele não dá um aumento, quando ele não dá um percentual acima da inflação, ele não está dando quase nada. Ele está dando só a inflação porque foi comido ali o salário. E aí a gente teve essa experiência no seguinte, a gente puxou que estava injusto e tudo, que ninguém estava aceitando, fomos para cima e tal. Os próprios vereadores da base, os próprios vereadores, não foram oposição, concordaram. Fizeram uma emenda. Quem foi que puxou a emenda foi tu, né, Ítalo? Ou foi o Marcelo? Quem puxou a As emenda foi duas. tu, né? As duas, né? Aprovaram a emenda para que o prefeito fizesse um estudo em 90 dias para fazer a aplicação. Uma das emendas eu retirei para fazer uma emenda coletiva. Para fazer Mas uma as emenda duas coletiva. foram. Foi, isso Inclusive, mesmo. chamei vocês aqui, né? Sim, foi. A gente teve uma reunião. E aí, eles vieram, os vereadores da base apoiaram, foi voto unânime. E aí, o que o prefeito fez? Foi lá e vetou. Então, por que que o lugar de discutir essa PL não é dentro da Câmara? Porque não tem, a Câmara, por mais boa vontade que tem, ela não tem autonomia para mexer com alíquota, orçamento, tudo tem que vir já pronto. Agora, se tiver um erro ortográfico, como tem até erro ortográfico dentro dessa PLC aí sim a Câmara pode ir lá fazer uma correção, né, fazer uma discussão ali, uma emenda simples, mas ainda corre o risco de ser vetado pelo prefeito. Né? Então a gente fica muito frágil, a gente coloca na mão dele, a gente deixa uma fragilidade muito grande quando tenta fazer algum tipo de emenda, o Ítalo bem sabe disso. E a gente está numa configuração não muito favorável, apesar de ser a grande maioria ser vereadores novos, não é isso, Ítalo? Sim, Como é que está essa questão, Ítalo, agora com essa nova legislatura? A base continua prevalecendo, né? Quantos opositores nós temos hoje? Boa pergunta, né? Eu acho que isso é muito